Olá e boas-vindas a mais uma análise nossa. Hoje o foco é pegar aquelas heurísticas teóricas de usabilidade e transformar tudo em regras de design práticas e altamente escaláveis para interfaces da Web3. Construir dApps na rede Solana exige muita velocidade, claro, mas, acima de qualquer coisa, exige que a navegação seja completamente instintiva. E é exatamente aí que a padronização visual entra em cena. Vamos pegar aquelas listas de verificação super teóricas e dar vida a elas, criando um sistema vivo que vai literalmente agilizar qualquer trabalho no futuro. Bora lá? Para começar, é fundamental ancorar essa nossa explicação no benefício psicológico de reduzir a carga cognitiva de quem usa o dApp. Pensa nisso como uma memória muscular mesmo. Quando uma interface é familiar, o cérebro simplesmente não precisa gastar energia tentando adivinhar o que um botão ou uma cor significa. Em vez de decifrar tela, dá para focar na tarefa real, sabe? Seja aprovar uma transação complexa ou só publicar um conteúdo. E olha, essa familiaridade nunca, jamais é um acidente. Ela é projetada de forma totalmente intencional. Então, qual é o nosso roteiro de hoje? Primeiro, vamos ver o poder da consistência. Depois, a anatomia de um sistema, os tokens na prática, o fluxo de trabalho e, por fim, o entregável final. É uma jornada bem direta, indo do conceito até a aplicação real. Bom, vamos construir isso passo a passo. A primeira parada é o poder da consistência, a base da previsibilidade. No mundo do desenvolvimento de dApps, a consistência às vezes é vista só como um detalhe estético, né? Mas a verdade é que é uma necessidade puramente operacional. Um sistema de design é um conjunto muito bem coordenado de componentes, tokens e regras de interação que deixam as interfaces previsíveis e super eficientes. É a ferramenta exata que a gente precisa para transformar uma simples lista de dicas em regras que podem ser repetidas e aplicadas em todo o projeto. Se as heurísticas apontam os problemas visuais, o sistema de design é a cura em larga escala. Ele define o que é o certo e garante que essa regra seja respeitada, não importa o dispositivo. Certo, agora vamos mergulhar nisso de verdade. Seção 2. Anatomia de um sistema. Quebrando os elementos em partes menores. Para entender como tudo isso opera por baixo do capô, o melhor modelo mental é pensar no sistema de design como um idioma. Os tokens de design são o nosso vocabulário, ou seja, as palavras soltas. Já os componentes e as regras de interação são a nossa gramática, que é a forma como a gente organiza essas palavras para criar frases que realmente façam sentido. Afinal de contas, é totalmente impossível construir frases coerentes se o nosso vocabulário não for padronizado logo de cara, concorda? E o que são esses tokens de design? Bom, eles vivem na camada mais profunda possível. São valores atômicos absolutos, tipo uma cor específica, a tipografia, o espaçamento. Eles respondem diretamente à pergunta: qual valor a gente deve usar? A grande mágica aqui, o verdadeiro pulo do gato, é a escalabilidade. Dá para alterar a cor primária de uma marca inteira em todo o dApp atualizando um único valor atômico. Fim daquelas horas terríveis de caça às bruxas tentando substituir manualmente 50 tons diferentes de azul espalhados pelo código. Já os componentes são os nossos blocos de construção. Os botões, os campos de texto, os cartões. Eles respondem à pergunta: como a gente apresenta esse valor? Repara bem como os componentes dependem diretamente dos tokens para se manterem estáveis e previsíveis. Um botão, por exemplo, não tem uma cor azul cravada no código dele de forma fixa. Ele simplesmente consome o token de cor principal. Desse jeito, os componentes funcionam como conteúdos estruturais para o nosso vocabulário de design. Com a teoria bem alinhada, vamos para a seção 3, tokens na prática. É hora de criar um vocabulário semântico. Aqui, as convenções de nomenclatura se tornam tão importantes quanto os próprios pixels na tela. Nomes semânticos expressam intenção, expressam propósito. Usar um nome como cor-ação primária é infinitamente melhor do que usar, digamos, azul 600. Mas por que isso importa tanto? Simples. Imagina se a marca passa por um redesign e a cor primária muda para roxo. O nome azul 600 ia perder completamente o sentido, né? A nomenclatura semântica corta o mal pela raiz, previne o uso errado, melhora muito a acessibilidade e conecta o propósito direto com a função. É um verdadeiro divisor de águas. E além das cores, claro, temos as escalas de espaçamento e tipografia, que são absolutamente vitais. Pensa em valores como 4, 8, 16, 24. Quando a gente planeja margens em passos modulares assim, em vez de tomar decisões aleatórias pixel-pixel, o resultado é um ritmo visual infalível. Isso garante aquele alinhamento vertical perfeito e torna o comprimento das linhas super previsível. O design ganha uma hierarquia visual clara que se mantém sólida até nas telas mais lotadas de dados complexos.
E o que temos aqui ilustra brilhantemente como essa teoria toda vira prática. Um mapa compacto de tokens tem 3 colunas matadoras: o nome do token em si, o valor exato e, o mais importante de tudo, o propósito. Ter um documento assim pega todo aquele conhecimento tribal, aquelas regrinhas que só uma ou duas pessoas da equipe sabem de cabeça e ninguém mais faz ideia, e transforma numa documentação explícita. Qualquer pessoa do time de engenharia ou de design bate o olho e consegue implementar sem hesitar. Bom, chegamos ao núcleo da nossa análise. Seção 4, o fluxo de trabalho. Como sair do conceito e ir direto para a aplicação? Existe um caminho claríssimo de 6 passos para sair de uma interface meio caótica e chegar a um sistema redondinho. Funciona assim. Passo 1, auditar. A gente tira prints das telas e caça as inconsistências. Passo 2, agrupar. Juntamos esses problemas por categoria, tipo tipografia ou cor. Passo 3, propor tokens semânticos para corrigir esses grupos. Passo 4, definir componentes com regras curtas e diretas. Passo 5, documentar as exceções. E por último, passo 6, socializar e iterar, que é basicamente alinhar as regras com todo mundo e ir ajustando com o uso no dia a dia. É um fluxo lógico e que resolve a vida. Agora, vamos ser realistas. Nem toda decisão visual vai se encaixar perfeitamente no sistema global. E tá tudo bem. Existem exceções super válidas, as famosas sobrescritas locais. Pode ser um branding excepcional para uma campanha, uma funcionalidade experimental rodando por trás de uma flag, ou até uma tela com dados tão, mas tão densos que exige que a gente diminua o espaçamento para caber tudo. Mas olha só, a regra de ouro aqui é inegociável. Toda e qualquer exceção tem que ser documentada. Precisa de uma justificativa clara e uma data de revisão. Senão, mais cedo ou mais tarde, design vira uma bagunça de novo. E depois de toda essa auditoria e documentação, o que sobra? Seção 5, o entregável final. O famoso handoff para o time de desenvolvimento. O artefato essencial para entregar projetos de dApps, especialmente no ecossistema da Solana, precisa ser incrivelmente enxuto. Estamos falando de uma folha de regras de componentes de apenas uma página, acompanhada daquele mapa compacto de tokens que vimos agora há pouco. Esse entregável direto ao ponto ataca justamente as piores fraquezas de usabilidade. Ele garante que qualquer nova prototipagem responsiva seja infinitamente mais rápida, acessível e previsível. Sem adivinhação, só regras claras. Para encerrar, fica um ponto crucial para a gente refletir. Quanto de conhecimento oculto existe hoje no design atual dos projetos? Quantas daquelas regrinhas não escritas moram só na cabeça de algumas pessoas da equipe? Transformar decisões baseadas apenas no olhômetro dos pixels e intenções semânticas claras é o que separa um DApp frustrante daquele que é totalmente natural e instintivo de se usar. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação e até a nossa próxima exploração.